Fala galera, bom dia, tudo bem com vocês? Aqui quem está falando é o professor Giovanni. Lembrando que esse vídeo é voltado para os alunos da Escola Estadual Maria Elias de Carvalho. Se você for de outra escola, seja bem-vindo. E lá vamos nós, esse vídeo é do 8º ano, PET 2, semana 4. Já vou avisar de antemão que provavelmente ou com certeza nós teremos a semana 5 do PET 2, porque não há sinal do PET 3 ainda. Então semana que vem provavelmente teremos atividades complementares para encerrarmos essas semanas do PET 2. Tá ok? Se não tiver a sexta, porque o PET 1 foi até a sexta semana, né? Essa luta que nós vivemos. Então, continuamos no Reino Animalia, matéria que já foi trabalhada no 7º ano com vocês, né? E aí vamos prosseguir para ser feliz. O tatu-bolinha ou tatuzinho de jardim é um raro exemplo de crustáceo que vive em ambiente terrestre. Ele pode ser facilmente encontrado sobre pedras e folhas caídas no chão, sobre o solo, ou em outros ambientes escuros e úmidos. Então, letra A, indique o tipo de sistema respiratório desse animal. Fácil. Eu peguei lá, rapidinho, na internet, Mundo Escola, a resposta, mas a gente vai abrir esse parêntese muito importante, tá? Vamos lá. Como outros crustáceos, o tatuzinho respiram, né, realizam a troca gasosa através de brânquias. Tá bom? Então, crustáceo, brânquias. Tá? Professor, os outros artrópodes também são brânquias? Não, eles podem fazer por traqueias. Tá lá no quadro comparativo lá que vocês têm. Tá? Mas aí vamos aqui ao que interessa. Ó. Mas essas brânquias dele, lembra, brânquia faz troca gasosa em água. Ele tem uma estrutura chamada opérculo, né, protegido. E a fórmula do opérculo tem umas invaginações e pseudotraqueias. Então, quer dizer, não são traqueias de verdade, mas são pseudo, que querendo ou não comunicam com as brânquias, que aí permite ele um pouquinho mais de tolerância na falta de água. Tá bom? Porque elas vão reter a água, né, uma camada superficial de umidade, né? Tranquilo? Tranquilo. Aí na letra B, formule uma hipótese para explicar por que o tatu-bolinha precisa viver em ambientes úmidos. Eu coloquei a mesma resposta. Por quê? Porque a resposta, ele faz as trocas gasosas através de brânquias, precisa de água, tá? E aí ele consegue viver fora da água porque essas brânquias retêm uma camada superficial de umidade. Então ele faz, querendo ou não, ele faz a troca gasosa pela água. Vamos dizer assim, ele carrega a sua própria água. Por isso que ele precisa de ambiente mais úmido. Se estiver no ambiente seco, ele vai morrer. Tranquilo? Isso é uma questão que não cai no vestibular às vezes, né? Porque você teria que saber especificamente. E é muito específico mesmo. Vamos lá, questão 2. Artrópodes e equinodermos são animais dotados de esqueleto. Inclusive aqui já vou abrir o parênteses, que foi a confusão que o professor falou lá na aula, né? Que ele estava falando sobre os equinodermos, falando do esqueleto deles, e aí ele citou os artrópodes, queria citar os artrópodes que têm esqueletos externos, mas ele acabou falando molusco. Acontece, está na aula falando sobre todos os grupos de animais, ele vai falar, ele vai misturar, uma hora ele vai confundir. Então, são os artrópodes que têm um esqueleto externo. E aí pediu para poder falar as características de acordo com os esqueletos, materiais que os compõem e posição que ocupam no corpo. Vamos lá. Eu coloquei já as duas respostas numa só. Os artrópodes têm exoesqueleto, quer dizer, é externo, exoesqueleto, de quitina. Então, o material que compõe quitina, posição externa. O equinodermo, endo, posição interna, e o material, carbonato de cálcio, né, calcário. Beleza? Fácil. Tá bom? Na letra C, pergunta as funções que eles podem exercer. As funções são básicas mesmo, ambos têm praticamente as mesmas funções. Que é estrutural, sustentação de estrutura do corpo, tá? A defesa, obviamente, e a locomoção, tá? Tanto, embora nos equinodermos, a locomoção não fique tanto por conta do esqueleto, mas pelo sistema ambulacral. Mas
é interessante falar que, querendo ou não, ele ajuda um pouquinho ali, mas não é a função primária dele. Mas já nos artrópodes é função mesmo, tá bom? Tranquilo? Tranquilo, professor? Vamos lá, 3. Porque se pode dizer que os anfíbios não conquistaram definitivamente o ambiente terrestre como os répteis? Vamos lembrar das características. Os anfíbios possuem pele lisa, enquanto os répteis têm pele recoberta por escamas. Fazem respiração cutânea, além da pulmonar, né? Sendo que os répteis só fazem pulmonar. Então, isso exige que a pele dele fique sempre úmida. Cutânea pela pele, tá, gente? Cutis. E ainda dependem da água para a sua reprodução, tá? Porque eles apresentam fecundação externa, o macho e a fêmea depositam os gametas na água, a gente já sabe disso, né? E também os ovos dele não possuem, nossa, que horroroso essa linha, os ovos deles não possuem casca, então precisa de água, ovos sem casca, tá? Se você pensar, os répteis, só colocar ao contrário, né? Possui casca, não apresenta fecundação externa, é interna, e a respiração não é cutânea, apenas não tem respiração cutânea, é apenas pulmonar, e a pele não é lisa, é coberta por escamas. Beleza? 4. As características abaixo estão relacionadas à capacidade de voo das aves. Explique cada uma delas. Músculos peitorais fortes. A gente fazer um movimento repetido de bater asa, óbvio, né? Sacos aéreos, baixa a densidade dos corpos das aves. E ossos pneumáticos, além de, né, também baixa a densidade, mas são ossos mais leves que os nossos, que não são pneumáticos. Tranquilo, né? E a número 5, o cartaz de propaganda de uma clínica veterinária tinha a seguinte inscrição: cuidamos de seu pet. Gato, cão, galinha e iguana. Pode-se concluir que a clínica atende a qualquer grupo de vertebrados? Explique. Grupo de vertebrados são peixes, anfíbios, répteis, aves e mamíferos. Beleza? No cartaz cita apenas 3. Mamíferos, gato e cão, aves, galinha e répteis, iguana. Então não tem peixe e não tem anfíbio. Sendo que, na verdade, é bem específico, né? Provavelmente não trata de animais de grande porte. Mamíferos, por exemplo, bovinos, suínos, não deve tratar. Já é outro tipo de veterinária. Tranquilo? A gente fica só nisso. Aguardem a semana 5 ou a primeira semana do PET 3. Vamos esperar que corra tudo bem, né, nesse PET 3. Lembrando que provavelmente, se Deus permitiu, acho que é o último PET nosso, né? E aí a gente deve partir para outra dinâmica. Então, até a vista. Fique com Deus. Até logo.